E aí, galerinha, estamos de volta e nesse nosso vídeo nós vamos falar sobre o calor latente, que ele é representado pelo L maiúsculo. Galera, em vídeos anteriores nós já estudamos sobre o calor latente. Eu já mencionei para vocês que o calor latente é quando o corpo ele faz o quê? Ele recebe energia térmica, recebe calor, mas não varia a sua temperatura. Quando ele recebe essa energia térmica, quando ele recebe esse calor, ele usa esse calor para fazer o quê? Para mudar o estado físico. Então, o calor latente é todo o calor necessário para um corpo mudar o seu estado físico, tá bom? Então, ó, essa é a representação matemática do calor latente. Calor latente vai ser igual à quantidade de calor fornecida ou retirada dividido pela massa, no qual L representa o calor latente, o Q representa a quantidade de calor e o M representa a massa. Galera, lembrando, no sistema internacional a quantidade de calor vai ser dada em joule. Porém, é muito comum no nosso sistema usual a quantidade de calor aparecer em calorias. A massa aqui nesse nosso conteúdo ele vai aparecer muito em gramas. Então a quantidade de calor latente ele pode aparecer em joule por grama ou caloria por grama. É mais comum aparecer em caloria por grama no nosso sistema usual, tá bom? Galera, lembrando, um corpo ele pode o quê? Receber ou perder calor. Quando o corpo está recebendo calor, nós vamos falar que a quantidade de calor aqui vai ser o quê? Positiva. Então é quando o corpo recebe calor. Quando o corpo perde calor, ou seja, perde energia térmica, então a quantidade de calor vai ser negativa. Então se a quantidade de calor for positiva, é porque o corpo está recebendo. Se for negativa, é porque o corpo está perdendo, tá bom? Então nessa primeira parte do vídeo, nós temos que sair daqui sabendo que o calor latente é sempre a quantidade de calor necessária para um corpo mudar o seu estado físico. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui uma pedra de gelo. Esse gelo que está no estado sólido, eu começo a fornecer calor para esse gelo. Eu forneci uma quantidade de 400 calorias. Quando eu forneci essas 400 calorias para o gelo derreteu uma massa aqui de 5 gramas. Então, 5 gramas do gelo no estado sólido acabaram virando o quê? No estado líquido, água no estado líquido. Então, quando eu forneci 400 calorias, eu derreti aqui 5 gramas. Então, vamos ver qual vai ser o calor latente dessa água aqui, que está no estado sólido e passou para o estado líquido. O calor latente, então, ó, vai ser a quantidade de calor fornecida ou cedida, nesse caso aqui foi fornecida, pois o gelo está recebendo calor, dividido pela massa. Galera, então o calor latente aqui vai ser a quantidade de calor, que foram 400 calorias, dividido pela massa, que a massa aqui que foi transformada, que mudou o estado físico, foram 5 gramas. Quando a gente realiza essa conta, 400 dividido por 5 fica 80, ou seja, a água, para mudar seu estado físico de sólido para líquido, ela precisa de quê? De 80 calorias a cada grama. Então, se aqui a gente tivesse 10 gramas de gelo para transformar em água no estado líquido, se a cada grama eu necessito de 80, então 10 gramas é 10 vezes mais, então eu ia necessitar de 800 e assim por diante. Tranquilo, pessoal? De boa. Aí aqui, ó, eu trouxe o calor latente da água. Eu trouxe tanto o calor latente de fusão quanto o calor latente de vaporização. Galera, esses valores aqui são tabelados, geralmente a questão informa, tá bom? O calor latente de fusão é de 80 calorias por grama, ou seja, para eu passar do estado sólido para o estado líquido, a água precisa receber 80 calorias para cada grama. Então, se eu tenho 1 grama, eu preciso 1 grama de gelo, ou seja, de água no estado sólido, eu preciso receber 80 calorias. Se eu tenho 2 gramas de gelo no estado sólido, de água no estado sólido, eu preciso de quanto para transformar em água no estado líquido? Eu preciso de 160, pois a cada grama são 80. Se eu tenho, por exemplo, 5 gramas de água no estado sólido, para passar para o estado líquido, eu preciso de 5 vezes esse valor, ou seja, eu vou precisar de 400 calorias, que foi o que aconteceu aqui, tá bom? Eu tinha 5 gramas de água no estado sólido, para passar para o estado líquido eu forneci 400 calorias.
Já o calor latente de vaporização, ele é o calor latente mais alto que a água vai ter, tá bom? O calor latente de vaporização é aquele calor que nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, para a água passar do estado líquido para o estado gasoso, nós vamos precisar fornecer 540 calorias para cada grama. Então, se eu tenho 1 grama de água no estado líquido e eu quero passar para o estado gasoso, eu tenho que fornecer 500 calorias. Ah, Lucas, se você tem 10 gramas de água no estado líquido e quer passar para o estado gasoso, eu vou precisar de quantas calorias? É só multiplicar 540 vezes 10, ou seja, 5.400. Ah, Lucas, eu não gosto de fazer assim, eu prefiro fazer continha. Então, vamos lá. Lembra o que eu falei? A massa de água no estado líquido são 10 gramas. Eu quero saber qual é a quantidade de calor necessária para passar essas 10 gramas do estado líquido para o estado gasoso. Nós vamos saber que o calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. Então, ó, para encontrar a quantidade de calor necessária aqui, é só aplicar a nossa relaçãozinha do calor latente, que o calor latente vai ser o quê? A quantidade de calor dividido pela massa. Então, ó, o calor latente é 540, vou fazer aqui em cima. Então, aqui ó, vai ficar o calor latente, que é 540, igual a quantidade de calor, que é o que a questão quer saber, dividido pela massa, que são 10 gramas. Faz meio com meio, extremos com extremos, então a quantidade de calor fica 540 vezes 10, ou seja, 5.400 calorias. Então, para transformar 10 gramas de água do estado líquido para o estado gasoso, nós vamos precisar fornecer 5.400 calorias. Beleza, galerinha? Lembrem, eu fiz esse cálculo aqui, porém ele é um cálculo totalmente o quê? Desnecessário. Nós conseguimos calcular isso só usando aqui o conceito de calor latente, tá bom? Que para cada grama eu necessito de 540 calorias. Beleza, galerinha? Espero então que vocês tenham entendido esse nosso vídeo sobre calor latente. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente começar a estudar o calorímetro, a troca de calor que acontece em calorímetros, tá bom? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até já já!